Hoje, ao fazer o devocional com as crianças, veio uma palavra no meu coração que eu decidi compartilhar um pouco aqui com vocês. Bom, toda vez que eu estou ensinando as minhas filhas, que eu estou falando com elas sobre a questão de não fazer as coisas erradas, ainda que a mamãe e o papai não estejam olhando, eu sempre cito um versículo que fica em Provérbios 15:3. O versículo é o seguinte: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E aí eu sempre vou explicando para elas, né, que elas nunca estão sozinhas, que Deus está vendo tudo que elas fazem, ainda que a mamãe e o papai não estejam olhando, Deus está vendo, que Deus é um Deus justo, né, que Ele é um justo juiz. Falo sobre as consequências, falo que Deus também age com misericórdia. Porém, Ele é um Deus de justiça que nos ama, que nos corrige, para que a gente se alinhe a Ele e que a gente cada vez mais se pareça com Ele. Então, meio que é um coringa eu sempre falar este versículo com as minhas filhas. Mas hoje eu olhei para esse versículo com uma outra perspectiva. Eu olhei para esse versículo com um novo modo de enxergar a beleza de quem é o meu Deus. E no nosso devocional, o versículo, na verdade, está em Salmos 121, 3, 8, que fala assim: Ele, Deus, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. E ao ler esse versículo aqui no nosso devocional, imediatamente Provérbios 15:3 veio à minha cabeça de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando. Ou seja, a profundeza do amor de Deus, ele não está lá apenas como um justo juiz. Ele está lá como um Deus que ama, como um Deus que guarda, como um Deus que protege, como um Deus que está em alerta, vendo tudo o que acontece. Ele é o Deus que está ali nos seus momentos de angústia. É um Deus que vê nos seus momentos mais terríveis. É o Deus que está com você, te protegendo ao atravessar uma rua. É o Deus que está no carro com você. É o Deus que passeia com você. É o Deus que está em todos os lugares contemplando. Sim, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus justo. Mas Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus bondoso, Ele é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que nos protege, é o Deus que está conosco o tempo todo. Isso significa que é um Deus que está com você quando você dorme, é o Deus que está com você quando você precisa dentro de um hospital, é o Deus que está com você no funeral, é o Deus que está com você o tempo todo, trazendo consolo, trazendo abrigo, trazendo amor, trazendo também consequências, porque fazem parte do amor. A disciplina faz parte do amor. Então, ao ler esse versículo, eu posso dizer para você que não terá mais a mesma profundidade que tinha antes. Agora é o versículo que vai ter uma profundidade ainda maior. É um versículo que eu quero que as minhas filhas decorem, não apenas para que elas saibam que mesmo que a mamãe e o papai não estejam lá vendo o que elas estão fazendo, mesmo que a gente não esteja lá no ambiente com elas, eu quero que seja o versículo que fique guardado na mente e do coração delas, para que elas saibam que há um Deus que está com os olhos nela. Há um Deus que está em todos os lugares que elas forem. Há um Deus que contempla. E é essa mensagem tão marcante que Deus trouxe para o meu coração.
em sua essência e significado tão profundo de que esse Deus, ele nos contempla. E se você também foi tocada por essa palavra hoje, comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Comenta aqui embaixo se você já tinha visto esse versículo dessa outra forma, dessa outra maneira, nessa outra perspectiva, né? A gente sabe que Deus está conosco, isso, né, não existe como não pensar nisso, né? Ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares. Mas você já tinha pensado nesse versículo com essa grandiosidade de amor, de promessa e de palavra? E se você não me segue ainda, é só me seguir aqui embaixo, que todas as vezes que Deus tocar profundamente o meu coração e mandar eu vir aqui compartilhar a sua palavra com vocês, eu estarei aqui de forma fiel, fazendo aquilo pelo qual eu fui chamada. E eu espero que essa palavra tenha abençoado você. E se te abençoou e você quer abençoar a vida de outras pessoas, então compartilhe essa palavra também. Até o nosso próximo vídeo.